O Natal nunca está devidamente completo até termos um filme onde uma loucura acontece em pleno Natal, como prédios explodindo, zumbis e adolescentes cantando, ou sabe, um Papai Noel Kurt Russell cheio de estilo. Mas talvez um dos filmes que melhor resume esse sentimento de doideira total em festas natalinas é o lendário Gremlins de Joe Dante e Chris Columbus, uma preciosidade da sessão da tarde e sucesso do cinema dos anos 80, que teve produção do nosso querido Steven Spielberg. Esse filme é coisa de louco, um perfeito exemplo de comédia, horror e fantasia combinados com o Natal e uma energia caótica à la Looney Tunes. Gremlins é um filme de terror e comédia de 84, dirigido por Joe Dante e escrito por Chris Columbus, estrelado por Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Polly Holliday e Francis Lee McCain, além de ter Howie Mandel fazendo a voz de Gizmo. A produção se baseia muito em lendas folclóricas de criaturas travessas que causavam mau funcionamento na Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. A história do longa segue um jovem que recebe uma estranha criatura como animal de estimação, que então gera outras criaturas que se transformam em pequenos monstros que causam vários estragos em uma cidade inteira na véspera de Natal. O filme se focou bastante em grandes campanhas de marketing e trouxe Steven Spielberg como produtor executivo, além de produção por Michael Fennell. A história de Gremlins foi criada por Chris Columbus, que escreveu o roteiro para mostrar aos potenciais executivos que ele tinha habilidades de escrita. A história não tinha sido planejada para ser filmada até que Spielberg se interessou em transformá-la em um filme. Segundo ele, é uma das coisas mais originais que encontrei em muitos anos, e é por isso que a comprei. Depois de decidir ser o produtor executivo do filme, Spielberg escolheu Dante como seu diretor por causa de sua experiência com comédia de terror, já que Dante já havia dirigido The Howling. Dante começou a fazer um trabalho de storyboard no filme enquanto ainda trabalhava como diretor em Twilight Zone, de 83, um filme baseado na icônica série de ficção científica e fantasia, que teve até mesmo Spielberg dirigindo um dos segmentos do filme. O produtor do filme, como disse, foi Michael Fennell, que também trabalhou em The Howling com Joe Dante. O projeto foi levado para Warner Bros., que o co-produziu junto da empresa de Spielberg, a Amblin Entertainment. O roteiro do filme passou por vários rascunhos antes do roteiro da filmagem ser finalizado. Inclusive, a primeira versão era muito mais sombria do que o filme. Além disso, em vez de Stripe ser um Mogwai que se torna um Gremlin, originalmente não havia um Mogwai chamado Stripe. Em vez disso, Gizmo se transformaria no Stripe. Porém, Spielberg descartou essa ideia, pois ele sentiu que Gizmo era fofo e que o público gostaria que ele estivesse presente ao longo do filme. Impressionante como Spielberg tem um olhar perfeito sobre o público em diversas produções. Até mesmo quando ele não é o diretor, ele entende perfeitamente do que o filme precisa, de como refinar ele para conquistar o público. O filme menciona uma lenda urbana em que Kate revela em um discurso que seu pai morreu no Natal, quando se vestiu de Papai Noel e quebrou o pescoço ao descer pela chaminé. Depois que o filme foi concluído, os executivos insistiram em remover essa cena, porque achavam que era muito ambíguo se deveria ser engraçado ou triste. Dante se recusou a retirar tal cena, dizendo que representava o filme como um todo, e tinha uma combinação de elementos de horror e de comédia. Spielberg não gostou nem um pouco da cena, mas apesar de seu controle criativo no projeto, ele via Gremlins como um projeto do Joe Dante, então permitiu que ele tivesse tal cena. A cena acabou, posteriormente, sendo parodiada pelo próprio Joe Dante na sequência do filme. Várias cenas foram cortadas, incluindo uma que retratava a mãe de Billy morrendo em sua luta com os Gremlins, com a cabeça jogada escada abaixo, quando Billy chega. Joe Dante chegou a explicar que a cena tornava o filme mais sombrio do que os cineastas queriam. Houve também uma cena em que os Gremlins comeriam o cachorro de Billy, além de devorar clientes em vez de hambúrgueres. Para satisfazer a equipe, foi incluída uma cena em que os Gremlins penduram Gizmo em uma parede e jogam dardos nele. Isso foi incluído em uma lista que a equipe criou chamada Coisas Horríveis para Fazer no Gizmo.
que existiu uma lista com esse nome, que eles se empenharam em torturar essa criaturinha fofa ao longo do filme. Joy Dante não foi a primeira escolha para o projeto. Antes disso, devido ao sucesso do curta Frankenweenie, Tim Burton foi cotado para dirigir, mas ele era muito inexperiente ainda com longas metragens. Só muitos anos depois, ele iria dirigir Pee-wee. O lendário animador e diretor de Looney Tunes, Chuck Jones, é homenageado ao longo do filme através dos Gremlins, e ele até mesmo tem uma participação especial. A coisa que mais chama atenção nessa produção são seus efeitos especiais com marionetes. Foram criados vários pequenos bonecos de borracha para o filme, com alguns deles sendo mecânicos para retratar Gizmo. Eles foram desenvolvidos por Chris Wallace. Durante as gravações havia mais de um boneco Gizmo e, ocasionalmente, Galligan, ao carregar um, o colocava fora da câmera, e quando Gizmo aparecia novamente sentado em uma superfície, era na verdade um boneco diferente conectado à superfície. E esses fantoches possuíam muitas limitações. Enquanto Wallace recomendou fazer os Mogwais maiores para facilitar sua criação e funcionamento para a equipe de efeitos, Dante insistiu em manter seu tamanho pequeno para realçar a fofura. Houveram ainda rostos e orelhas grandes de Mogwai para cenas de close-ups. Consequentemente, grandes adereços simulando comida foram necessários para os closes nas cenas que o banquete Mogwai ocorre depois da meia-noite. Um boneco Gizmo ampliado também foi necessário para a cena em que ele se multiplica. Howie Mandel forneceu sua voz para Gizmo e o dublador icônico Frank Welker forneceu a voz para Stripe. Foi o Welker, aliás, que sugeriu Mandel atuar em Gremlins. As falas dos bonecos foram em sua maioria inventadas pelos dubladores. Ao desenvolver a voz para Gizmo, Mandel explicou: Gizmo era fofo e ingênuo, então sabe, entrei em contato com isso. A maioria das vozes dos outros Gremlins foram feitas por Michael Winslow e Peter Cullen. Demais vozes foram feitas por Bob Bergen, Fred Newman, Mark Dodson, Bob Holt e Michael Sheehan. O filme inicia com um prólogo um tanto obscuro em Chinatown, onde mostra o pai do jovem se interessando pelo Mogwai e comprando ele. Porém, eles mantêm em mistério o visual da criatura. Logo em seguida, somos transportados para uma cidade em clima natalino e vamos aos poucos compreendendo o tom desse filme. É estabelecido toda essa estabilidade de uma ordem ao redor da cidade é importante para o caos que será iniciado depois. O jovem Billy, então, recebe de presente de Natal adiantado e dá o nome de Gizmo. É uma pequena criatura fofinha e é interessante como Joy Dante ele consegue criar a ambientação de uma relação sendo construída do personagem com o garoto. Porém, há 3 regras específicas que devem ser cumpridas. Ele não pode ser molhado, ele é sensível à luz do sol e nunca deve ser alimentado depois da meia-noite. Devido ao incidente com um copo d'água, ele acaba se multiplicando e gerando outros Mogwais. Só que esses outros Mogwais são muito mais selvagens do que o pequeno e adorável Gizmo. Durante suas quase 2 horas de filme, o filme estabelece ao longo de 1 hora uma relação do Billy com sua namorada, do Billy com sua família e a relação que ele vai criando com o Gizmo. Existe todo um quê de magia, mas com uma certa obscuridade. Você percebe que o Gizmo ele tem suas origens sombrias e místicas, mas ele ainda assim é extremamente adorável, divertido e muito carismático. Assim como os demais Mogwais vão aos poucos evoluindo e tramando uma maneira de manipular o Billy para que os alimente depois da meia-noite e assim se transformem nos Gremlins. A segunda metade do filme, sendo assim, ela fica muito focada nessa completa destruição da cidade por esses seres maquiavélicos. Eu acho até interessante essa visão cartunesca de desenho animado para os Gremlins, ainda que ela não extrapole a tantos níveis. Isso só aconteceria na sua sequência, que é outro clássico, mas eu falarei dele outro dia. Eu gosto dessa visão do Joy Dante. Ele parece imaginar que quando você coloca esses personagens caóticos do desenho animado em carne e osso no mundo real, eles seriam criaturas de horror.
Mas isso não quer dizer que eles não seriam engraçados. Eles são completamente sádicos, mas eles são capazes de se divertir assistindo Branca de Neve durante uma sessão de cinema. O filme está sempre brincando e flertando com essa linha entre o horror e o filme família, fazendo uma junção perfeita desses dois ambientes e equilibrando eles conforme a trama vai escalando cada vez mais em um horror completamente alucinante. E é aí que nós vemos o grande destaque que existe nos efeitos e na própria câmera do Joe Dante e como são montadas as cenas, de maneira que eles pareçam ter muita vida e não parece que você está locomovendo um boneco de um lugar para o outro, sabendo assim como equilibrar as ambições caóticas do Joe Dante com as ideias do Chris Columbus e do Steven Spielberg, criando assim um clássico natalino que, mesmo com uma cena muito bizarra e muito constrangedora que eu nunca vou entender porque o Joe Dante quis colocar ela, sim, estou falando da estranha cena de Kate, a namorada de Billy. Eu nunca vou entender por que ele quis incluir isso, mas ok, era o direito dele. E muitas coisas que funcionam aqui e tornaram esse filme um clássico é devido ao Joe Dante, mesmo que você tenha, sim, a mão da produção do Spielberg e a mão do roteiro original ali do Columbus. O filme acaba concluindo com a morte de diversos gremlins por toda a cidade. É um enorme massacre. O Natal nunca está completo até você matar um gremlin. Além disso, ao final, o Billy acaba tendo que se separar do Gizmo devido a todo o incidente. É um momento bem emotivo que me arrancou lágrimas revendo, mesmo se tratando de uma comédia de horror com todos os seus elementos característicos dos dois gêneros. Ele cria uma relação emotiva, forte e que conecta o público, porque no final, tudo que acontece de errado deriva muito de uma ignorância e de uma inconsequência humana, além das atitudes dos gremlins, né? Então, de certa maneira, tanto Billy quanto Gizmo não tiveram culpa alguma e lidaram muito bem com diversas situações em que eles foram colocados. Mas, estando em uma sociedade, é quase impossível com que todo esse desastre não tivesse acontecido. No final, é sobre isso. É sobre uma sociedade estabelecida em uma certa ordem, com essa ordem sendo rompida por essas criaturas caóticas. E no meio disso, existe uma relação emocional muito forte entre esses dois personagens. E eu acho que não existe nada mais cinematográfico do que um filme fazer a gente se importar e a gente crer que há vida em um boneco. Ainda que exista um charme em todo o caos que é proposto, o coração desse filme reside nessa relação entre esses personagens. E é aí que vem um grande destaque para mim, sendo a atuação do Zach Gilligan. Ele trabalha muito bem em transpor essa emoção, além de ser um jovem muito carismático. No meio a tantas criaturas, tantos animatrônicos, efeitos especiais, ele tem um certo destaque ali no filme, se mostrando cheio de presença adorável e guiando toda essa maluquice. Então é isso, minha gente. Se você ouviu um barulho estranho na sua casa, se a sua TV deu algum problema, se sentiu que tem coisas se movimentando na escuridão, é melhor você dar uma olhada, porque você pode ter um gremlin aí na sua casa. E aí eu recomendo que você mate o gremlin. É uma recomendação para a sua saúde, para o seu bem-estar. Não deixe ele se multiplicar. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo do canal. Eu espero que tenham gostado desse formato aqui que eu fiz. Eu estou com os dias meio corridos. Final de ano, Natal, virada de ano. Aí tem vídeos pro ano que vem já. Melhores filmes e séries 2022. Eu tenho que lançar logo Pinóquio. Então eu tentei fazer esse especial de uma maneira mais simples e sucinta e que direcione a minha análise e as minhas ideias. Espero que tenha sido de agrado de todo mundo e tenham um ótimo Natal e uma belíssima virada de ano. Se cuidem, sejam felizes, vejam filmes natalinos e ficamos por aqui. Até o ano que vem, meus amigos.